Quero deixar claro que esta não é uma opinião deste canal. Apenas queremos apresentar os fatos que foram estudados por professores de diversas universidades. Continuando nossa série, Segredos da Bíblia Revelados, apresentamos aqui alguns fatos interessantes sobre a infância e juventude de Jesus, que foram omitidos no Novo Testamento. Outro evangelho antigo excluído do Novo Testamento é chamado de Evangelho da Infância de Tomé. Acredita-se que tenha sido escrito por volta de 125 d.C. e acredita-se que o manuscrito seja uma tentativa inicial de fornecer mais detalhes da história de Jesus do que poderia ser encontrado nos evangelhos padrão. Jesus é quase como o jovem super-homem. Ele simplesmente sai por aí, fazendo coisas extraordinárias. Apenas como exemplo, Jesus está andando pela rua aos 5 anos de idade. E outra criança está brincando e corre e sem querer bate em seu braço. Jesus se vira para ele e diz que você não irá mais longe. E a criança imediatamente cai no chão e se machuca. É óbvio que isto é apenas um exemplo. As pessoas responsáveis por este texto estavam claramente interessadas nesta ideia de que, se uma criança fosse Deus e tivesse poder sobre a vida e a morte, o que aconteceria se essa criança perdesse a paciência? Mas por que esse tal relato em primeira mão do menino Jesus? Os pais da igreja acharam que algumas das histórias nele contidas eram um tanto escandalosas, e então decidiram que não havia como essa história entrar no Novo Testamento. Embora tudo o que se sabe sobre o homem chamado Jesus seja uma composição escrita por várias pessoas durante um período de centenas de anos, um fato é certo. Ele era um professor e profeta carismático. Ele era um rabino que, embora alguns estudiosos afirmem que ele não sabia ler nem escrever, defendia uma filosofia religiosa profunda, a da natureza divina da humanidade e da integridade de todas as coisas vivas. Mas de onde vêm as ideias sobre Deus? Quem foram seus mentores? Há quem acredite que ele foi fortemente influenciado por um homem que muitos consideravam selvagem e perigoso. No Rio Jordão, na Palestina, aproximadamente 26 d.C., um homem meio faminto e quase nu avança ao longo da margem do rio, prevendo o fim dos dias e praticando rituais batismais. João Batista, porque batizar significa imergir ou mergulhar na água, ele é visto como aquele que prepara o caminho para o Messias. De acordo com o Novo Testamento, pessoas vieram de todo o Oriente Médio para serem imersas no rio por este pregador carismático. Também se acreditava que ele fosse um primo-irmão de Jesus, um profeta que procurou purificar os pecados do homem antes da vinda do Messias. Maria, mãe de Jesus, é chamada de parente de Isabel, mãe de João Batista. Eles provavelmente se conheceram durante toda a vida, crescendo quando crianças, adolescentes, até os 20 anos. Um dos segredos pouco conhecidos da Bíblia é que João e Jesus já foram rivais. João era, na verdade, o grande profeta, e Jesus era uma espécie de arrivista. Muitos judeus pensavam que João Batista era o próprio Messias. Na verdade, muitos dos discípulos de João consideravam o seu mestre superior a Jesus. Afinal, como argumentavam, quem batizou quem? No que diz respeito àqueles romanos ocupantes e à elite hebraica, João Batista não era apenas popular, mas também perigoso. A Judéia, na época de Jesus, era em grande parte uma nação de pastores de ovelhas e agricultores. A vida sob a ocupação romana era difícil e as condições eram muitas vezes brutais. Os judeus não gostavam de ser um povo conquistado. A ocupação romana de Jerusalém criou um profundo sentimento de trauma entre os judeus. Isso criou um sentimento de anseio apocalíptico entre os judeus. Havia um sentimento de que Deus iria libertar os judeus do jugo da ocupação. Temendo tumultos por parte de suas crescentes multidões de seguidores, os romanos prenderam João Batista, enviaram-no para a prisão e, por fim, decapitaram-no. Com a morte de João, seu ministério e, de fato, seus discípulos foram transmitidos a Jesus. A decapitação de João Batista deve ter sido um momento muito importante na vida de Jesus. Proporcionou a inauguração do tipo de ministério individual de Jesus. Provavelmente mais importante ainda, marcou Jesus também como uma espécie de dissidente político. Após a morte de João, Jesus retornou à Galileia
e começou a construir seu ministério. Às vezes ele atraiu seguidores realizando milagres. Em Cafarnaum ele fez andar um coxo. Naquela Betseda ele deu visão a um cego. Num casamento em Canaã ele transformou água em vinho. Nas bodas de Canaã, Jesus transforma a água em vinho. E ele não transforma isso em qualquer vinho. Ele o transforma no melhor vinho. Portanto, este é o primeiro milagre público de Jesus. E quando ele apresentar seu primeiro milagre, as comportas realmente se abrirão. O ministério começou. Mas os milagres de Jesus relatados em todos os 4 evangelhos foram reais? Ou foram inventados pelos seus seguidores para ajudar a provar o que eles acreditam ser as suas origens divinas? Se lermos o texto bíblico, Jesus criou um grande número de seguidores, assim como quase todo mundo fez. Ele faz milagres. Ele fez atos mágicos. Ele fez com que os cegos vissem. Ele era um curador. Jesus também incluiu entre seus seguidores muitos que eram considerados marginalizados, os pobres e os desprovidos de direitos. A mensagem de Jesus dirigia-se principalmente à classe relativamente baixa, à população mais pobre deste tipo de Galileia agrícola rural, e não tanto no contexto de Jerusalém. Em Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, Jesus prega que todos são tratados igualmente no reino dos céus, semelhante a um trabalho onde todos os trabalhadores recebem o mesmo salário diário, independentemente de quantas horas cada um trabalhou naquele dia. O conceito de salário igual por dia, independentemente das horas trabalhadas, era uma noção radical para a época e que fazia Jesus parecer uma ameaça ao status quo. Ele gostava de provocar polêmica. Ele fez perguntas realmente difíceis e pressionou seus alunos. Ele pressionou quem ia ouvir, desafiou, né? Por que pensamos o que pensamos? Por que acreditamos no que acreditamos? Ele era um professor incrível, mas embora Jesus pregasse eloquentemente sobre o valor do trabalho de uma pessoa, ele não parecia ter uma ocupação própria. Se você realmente olhar para o Novo Testamento, ele não tem emprego. Ele diz a outras pessoas para deixarem seus empregos. Ele diz às pessoas para deixarem suas famílias. Portanto, sem emprego ou qualquer outra fonte aparente de renda, como Jesus sustentou a si mesmo e a seus discípulos, um dos segredos da Bíblia é que o ministério de Jesus foi, na verdade, financiado por muitas mulheres. Se você ler Lucas, fica muito claro que foram as mulheres que contribuíram com os fundos para financiar este ministério. Algumas das mulheres são nomeadas: Joana, Susana e depois Maria Madalena. Ela é da estrada de Magdala. Será que Maria Madalena, a mulher que muitos acreditavam ter sido uma prostituta comum, poderia realmente ter sido uma grande benfeitora da vida de Jesus? Alguns disseram que talvez ela seja dona de uma empresa de pesca. Ela é Maria de Magdala, e pode ser que Maria esteja retirando fundos do seu próprio negócio e dando-os a Jesus. Há até quem esteja convencido de que Maria não foi apenas uma das irmãs de Jesus. Ela também era talvez sua amante ou até mesmo sua esposa. Certamente descobrimos no texto gnóstico que há muitas referências ao relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Ela é referida como sua amada. Ela é referida de maneira sexual nos evangelhos gnósticos. Portanto, Jesus não apenas era casado, mas Jesus era casado com Maria Madalena. No Novo Testamento, Maria Madalena aparece na imagem de Jesus. Ministério público apenas uma vez em um versículo. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, somos informados de que Maria Madalena e um grande grupo de outras mulheres costumavam apoiar financeiramente Jesus e seus discípulos. Isso é tudo que diz. E então é muito difícil passar disso para Maria Madalena, sendo Jesus discípulo mais próximo com quem teve um relacionamento e com quem acabou se casando. Mas seja qual for a natureza do seu relacionamento, muitos estudiosos agora acreditam que a única coisa que Maria Madalena não era uma prostituta. Eles também acreditam que ela pode ter sido vítima de uma agenda sexista por parte da igreja, que lhe roubou um lugar de honra na história do cristianismo. O que acontece é que Maria Madalena se confunde com a mulher que unge Jesus no Evangelho de Lucas, que se diz ser uma mulher da cidade, uma pecadora. Ela é interpretada como uma prostituta pelo Papa Gregório no século V, e o resto é história na tradição cristã ocidental. A reputação histórica de Maria Madalena como prostituta é o resultado da má interpretação do Papa Gregório? Ou havia outra agenda mais deliberada em ação, uma agenda que não só alterou a compreensão histórica de Maria Madalena, mas também a do próprio Jesus?
Jesus está muito preocupado com os pobres, com os sofredores. Ele gosta de se associar com pecadores porque os considera oprimidos. Hoje as pessoas pensam em Jesus como a pessoa mais justa e correta que já viveu, e que não tinha nenhuma mancha em sua personalidade. Jesus de Nazaré foi um radical social, um revolucionário político, um filósofo religioso, ou foi, de fato, o Messias, o Filho de Deus? Talvez a resposta possa ser encontrada através de um exame ainda mais cuidadoso do Novo Testamento e dos segredos que só recentemente foram descobertos. Na Galiléia norte de Israel, há mais de 2000 anos, que Jesus de Nazaré iniciou seu ministério e construiu seguidores. Certo dia, enquanto viajava perto da cidade de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou para seus discípulos quem as pessoas dizem que é o Filho de Deus. Quando eles ofereceram várias respostas, ele perguntou: quem você diz que eu sou? Simão Pedro então declarou que você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Há quem diga que quase certeza de que o Jesus histórico nunca ensinou abertamente que ele era o Messias. Acho que se ele fizesse isso, teríamos mais indicações do que ele fez nos 3 primeiros evangelhos, enquanto não temos. Temos mais disso em João. No Evangelho de João, Jesus até usa um termo para se descrever que creio é intencionalmente ambíguo. Ele se refere a si mesmo na terceira pessoa como Filho do Homem. Então, quando Jesus usa a frase Filho do Homem como uma autodescrição, você não sabe se ele está apenas dizendo a si mesmo, ou se na verdade está fazendo uma afirmação messiânica. Durante toda a sua vida, dezenas de outros aspirantes a autoproclamados Messias cruzaram a Terra Santa. Alguns eram figuras espirituais, afirmando expulsar demônios e curar os enfermos. Outros eram mais políticos, prometendo levar o odiado Império Romano ao mar. Mas Jesus, um judeu bem versado nas Escrituras, acreditava que os profetas hebreus previram um Messias que libertaria o povo judeu. Eles também previram que o Messias seria um descendente do rei Davi e restauraria a paz e a prosperidade do reino da Judéia. O conhecimento que Jesus tinha das Escrituras era tão tremendo que ele foi reconhecido pelo povo e também pelas autoridades religiosas como alguém que conhecia muito bem a Bíblia. Na Bíblia hebraica, existem múltiplas profecias sobre o que é o Messias e o que ele deve fazer, mas havia pelo menos algum consenso no tempo de Jesus de que a sua tarefa principal seria libertar os judeus da ocupação romana, redenção para os judeus, redenção para a casa de Israel para recriar o reino de Davi na terra. Jesus realmente afirmou ser o Messias, o Salvador cujas ações libertariam os judeus? Ou estaria ele pregando uma noção ainda mais radical, que ia muito além dos ensinamentos dos testamentos hebraicos, de que todos os homens são iguais perante os olhos de Deus, independentemente da riqueza ou mesmo da origem do nascimento? A mensagem de Jesus, que promovia a ideia de que as pessoas comuns eram, em alguns aspectos, iguais a ricos e poderosos, ressoou em muitos dos judeus ocupados. Eles começaram a segui-lo por toda parte e formaram grandes multidões onde quer que ele falasse. Mas à medida que seus seguidores cresciam em número, os ensinamentos populistas de Jesus eram cada vez mais vistos pelos romanos como uma ameaça. Jesus tinha uma agenda política? É uma questão que muitos religiosos e estudiosos da Bíblia têm debatido fortemente durante séculos. O próprio Jesus deixa bem claro que não está atrás do poder e não está envolvido em política. Dê a César o que é de César, sob Deus, isso é Deus. Jesus não está envolvido em política. Ele não está envolvido na tentativa de derrubar o governo. Ele está trazendo uma nova realidade espiritual. Ele é um revolucionário que já montou um governo provisório. Ele diz aos 12 apóstolos que escolhi vocês 12 porque vocês se sentarão em 12 tronos, governando as 12 tribos de Israel. Jesus é um pouco diferente porque não há um ângulo obviamente militar no tipo de identidade messiânica de Jesus. Em outras palavras, até onde sabemos, Jesus não carrega consigo uma espada. Ele não fala sobre construir um exército. Ele não gosta de tomar Jerusalém ou algo assim. Portanto, Jesus parece ter sido um tipo de figura muito mais passiva, muito mais do tipo de figura do homem santo do que muitas outras figuras messiânicas que podemos rastrear daquela época. Qualquer um que tente se levantar contra o status quo como uma figura de Moisés ou uma figura de Jesus, ou uma figura de Martin Luther King Jr., sabe que está caminhando para problemas. Você não pode inaugurar o reino de Deus sem inaugurar o reino de César. Para um judeu que vive na Palestina do primeiro século, ser chamado de Messias é declarar guerra ao Império Romano.
Permitir que seus seguidores se referissem a ele como o Messias ajudou a selar Jesus? Destino? E será que ele encorajou deliberadamente esta ideia, porque sabia que a sua morte era inevitável, talvez até necessária? Uma coisa é certa. Através dos seus ensinamentos, Jesus tornou-se alvo tanto dos romanos como da hierarquia religiosa dos judeus. Não demorou muito para que começassem a planejar sua crucificação. Não se esqueça de deixar o like e também se inscreva no canal.